Bom dia! Uma historinha rápida de esperança e perseverança. Duas rãs. Uma caiu num pote imenso de leite. Falou, morri. E morreu mesmo. A outra não, caiu nesse mesmo pote de leite e falou assim, eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou dançar, eu vou investir, eu vou tentar, eu vou lutar. E ela foi dançando, mexendo. O que aconteceu? O leite virou manteiga. Ela sobreviveu. Então a lição é... Toda melecada, mas sobreviveu. Se você não souber o que fazer, dance. Alguma coisa vai acontecer. Hoje a gente não vai cair num pote cheio de leite, não, mas a gente vai cair em vários potes cheios de iogurte. A gente vai explicar as diferenças entre os iogurtes para você poder fazer uma boa escolha para a sua saúde. Então aqui com a gente, o engenheiro de alimentos Guilherme Rodrigues e também a nutricionista Daniele Fonte. Se você tem dúvidas, manda para cá através da hashtag Você no Bem-Estar. Compartilhe o seu iogurte com a gente. Qual você mais gosta? Qual é o seu favorito? Como é que você faz o seu iogurte de todo dia? Tem um iogurte famoso que sempre aparece aqui no programa como dúvidas. É o famoso Skyr. Chique o nome, não é? E a gente vai saber mais sobre ele agora na reportagem do Marcelo Ferri, aqui no interior de São Paulo. No Brasil, há basicamente 3 tipos de iogurte. O tradicional, o iogurte grego, mais cremoso e consistente, e agora o Skyr. Já ouviu falar no iogurte Skyr? Não. O Skyr tem muito mais leite. Para fazer um copo de iogurte tradicional, por exemplo, é preciso 1,5 copos de leite. Já na receita do iogurte grego, vão 3 copos. E para fazer 1 copo de Skyr, são necessários 6 copos de leite. É uma receita milenar que surgiu na Islândia. O Skyr é feito pelas famílias islandesas, né? Cada família faz o seu próprio Skyr. Não é uma coisa industrializada. Agora que está começando esse movimento, porque chegou nos Estados Unidos, na Europa e está classificado como um superalimento, porque ele é rico em proteína, baixo em carboidrato, então as pessoas estão gostando bastante. Essa daqui é a primeira fábrica de iogurte do tipo Skyr do Brasil. Ela fica em Brodowski, no interior de São Paulo. Todo o processo, que leva em média 12 horas, acontece dentro dessa sala que é muito controlada. Desde que chega aqui até virar iogurte, a matéria-prima não tem contato com pessoas e nem com o ar que circula aqui fora. Dentro da máquina, o leite cru é pasteurizado, depois misturado com fermento e uma enzima que elimina a lactose. A centrífuga retira o soro, que é a parte mais líquida. O que a centrifugação faz no iogurte? Ela concentra tudo, ela tira, vamos falar que o soro seja a água. Ela extrai toda a água do iogurte, do leite fermentado, e deixa só a massa branca do iogurte. E o Skyr fica assim, bem consistente e sem nenhum espessante. Além de não ter lactose nem conservantes, o Skyr tem muito mais proteína. Isso significa que ele vai causar uma maior sensação de saciedade. Quando nós colocamos no intervalo ou em qualquer refeição um alimento mais proteico, ele causa uma maior sensação de saciedade e isso é muito positivo porque ajuda o indivíduo a reduzir o seu percentual de gordura, claro que fazendo parte de uma dieta equilibrada e nutritiva. Ele diminui a fome. Isso, ele contribui para isso. Olha que interessante, pode ser um lanchinho para te deixar por muito mais tempo sem fome. E não é que ele tem um pouquinho a mais de proteína, não. Ele tem 6 vezes mais de proteína. Vamos explicar por quê aqui, né? Porque, na verdade, são 6 vezes mais leite que tem dentro dele. Exatamente. O Skyr, então, ele tem mais leite, né, do que um iogurte convencional, que a gente tem aqui 1 copo de leite. E esse leite é desnatado ou é um leite integral? O Skyr, a base dele é usar o leite desnatado, né? Então, isso propicia um menor teor de gordura, o que também é muito interessante. Agora, do ponto de vista das calorias, não tem tanta diferença assim, né? Ele vai te deixar mais tempo saciado, sem fome, mas calórica, de maneira calórica, é mais ou menos igual, parecido, né? Chega a ser parecido porque o teor de proteína aumenta, então isso vai reverter em calorias. Mas, com certeza, a composição traz uma saciedade diferente, uma qualidade nutricional diferente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre outros tipos de iogurte, mas agora a gente vai falar de um que todo mundo manda dúvida aqui pro Bem-Estar direto. É o kefir, que não tem nada a ver com o Skyr, eles são diferentes. Vamos entender na reportagem da Valéria Almeida. A Francine percorre 45 quilômetros de Vargem Grande Paulista até a capital para fazer uma entrega para Silvia. A Silvia, que mora na zona sul de São Paulo, passa a encomenda para Érica, que vive em Santo André. A Érica divide o que recebe com os amigos.
Essas mulheres formam uma rede e o que elas compartilham são bactérias do bem. Que bactérias são essas? É o kefir, ele forma leveduras e que ingeridas aumenta as bactérias do nosso intestino, né? E com isso a gente tem um aumento de imunidade. É que ele funciona como um probiótico que equilibra a nossa flora intestinal. Melhora a captura de nutrientes no organismo. Existem 2 tipos de kefir. O de leite, que se alimenta de lactose, e o de água, que precisa de açúcar mascavo para se reproduzir. Mas o cuidado é o mesmo. Para fazer isso daqui, o que a gente precisa? Um vidro, uma peneirinha plástica e uma colherzinha de plástico. 2 colheres de kefir são suficientes para fermentar 1 litro de bebida. Com leite dá para fazer queijo, coalhada e iogurte. Aqui está o iogurte que eu consumo todo dia de manhã. O restante do kefir eu vou colocar no meu vidro e vou colocar para fermentar novamente. Agora eu vou colocar ele no meu armário fechadinho. Aí é só aguardar 24 horas e repetir o processo. Depois de coado, o produto final deve ser guardado na geladeira e consumido em no máximo 3 dias. E o resultado vale o trabalho. Muito bom. Gente, eu adorei isso. Muito bem, muitas dúvidas, como a Mari disse, né, sobre esse kefir. Tem uma pergunta no nosso mural múltiplo, amplo de perguntas. Vamos ver, Alana, o kefir é mesmo bom para a nossa saúde, Guilherme? O kefir é um leite fermentado, é um iogurte, traz uma série de bactérias que fazem muito bem para o intestino. E tem um subproduto do kefir que o caracteriza, que é a kefirana. O nome é complicado, Fernando, mas é esse produto, a kefirana, que é responsável por toda a mágica que é atribuída ao kefir. O kefir, de fato, é muito bom para a saúde. Tem um ingrediente muito importante que parece que é o carinho com que ele é feito, né? Esse aspecto social é muito interessante, porque as pessoas passam os grãos de kefir, que nada mais é do que a colônia de bactérias e leveduras, de uma a outra. E isso cria uma rede de pessoas que estão interessadas no produto. O único risco do kefir é a pessoa não ter esse cuidado de higiene e o produto se contaminar com bactérias desconhecidas. Então tem que estar sempre atento a esse tipo de situação. Muito bem. Agora tem também o kefir feito em laboratório, como a gente vai ver numa reportagem feita lá no Recife pelo Ronan Tardim. Essa água está cheia de vida. São micro-organismos crescendo, se multiplicando, que dão origem ao kefir. O doutor Djalma trabalha há mais de 20 anos com isso e pesquisou a fundo todos os benefícios do produto. O intestino funciona perfeitamente bem com o kefir. Quando o intestino funciona bem, a pele começa a funcionar bem também. E a terceira coisa muito notável é a questão da energia. Os consumidores de kefir normalmente têm uma energia muito especial. No tubo de ensaio, o kefir vai se alimentando e se desenvolvendo. O processo pode acontecer na água ou no leite. São mais de 60 espécies de micro-organismos vivos que fazem a fermentação do leite e aí produzem como resultado essa bebida que provoca um benefício muito especial para a saúde humana. O doutor explica que em laboratório dá para controlar melhor a produção do kefir. Você tem todas as espécies de micro-organismos sob controle e você não permite que cresça mais ou menos e que seja contaminada, etc. Tem mais uma dúvida que chegou sobre o kefir. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural? Olha só, o Thiago quer saber se o kefir é indicado para quem tem problemas com a lactose. Então, na verdade, o kefir, né, o grão do kefir, ele acaba consumindo a lactose do leite, né? Quando o kefir é à base de leite, também tem o kefir à base de água. Mas para as pessoas que são muito intolerantes, né, a gente aconselha sempre a ver a resposta individual e conversar com o seu nutricionista e com o seu médico. Mas se a pessoa tiver uma intolerância leve, teoricamente, então, ela vai conseguir consumir sim o kefir de leite. Quem tem alergia a leite, nem pensar, né? Aí realmente não dá, mas aí tem a opção do kefir de água, né? Que é feito com açúcar, água ou mesmo com um suco. E é interessante essa história do laboratório para ter sob controle as bactérias? Claro, claro. Com certeza vai deixar tudo mais simples, né? A gente não tem mais o risco de contaminação por outras bactérias que podem ser patogênicas, né? Maléficas para a nossa saúde. A gente tem mais dúvidas, vamos ver quem está falando conosco agora, nesse momento, é o Luciano. O kefir é mais saudável que os outros probióticos que a gente já conhece? Essa é uma pergunta difícil. É difícil a gente ter kefir, né,
estudos com kefir comparando com os lactobacilos, né? A gente tem alguns estudos mostrando o uso de kefir versus leite fermentado, mas não necessariamente estudos mostrando kefir versus lactobacilos. Então, o que a gente pode pressupor é que se esse kefir for industrializado e controlado, então, para não ter as bactérias patogênicas, isso vai ser bom. Agora, nesses estudos que você mencionou, de kefir com leite fermentado, o que teve de resultado? O kefir é melhor, né? O kefir é melhor. Porque o leite fermentado ele tem, né, a cepa só do iogurte, por exemplo, que são dois tipos de bactéria que não são consideradas probióticas, que fazem tão bem para a nossa saúde intestinal. O kefir não, né? O kefir tem uma cultura, né? São vários micro-organismos entre leveduras e lactobacilos que sim tem uma ação benéfica aí no intestino, desde que feito de uma maneira adequada.